meus amores, sejam todos e todas super bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Natasha Piedras, professora de História. Tô aqui hoje para a gente bater um super papo sobre Tiradentes. A gente está chegando na reta final, né? Momento assim que a gente se aproxima do Enem, então bora focar, bora estudar, que esse é o momento. Antes de efetivamente começarmos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para acompanhar tudo que a gente compartilha por aqui. Não se esqueçam também de deixar o seu like, comentar, contar suas impressões, ativar o sininho para receber notificação, tudo para ficar por dentro, né? Dos conteúdos que a gente pensa com muito carinho aqui no nosso canal do YouTube. Show de bola? Bora lá, vamos começar. Olha para mim. Olhem para mim, né? Então, quis colocar para vocês aqui o nome de batismo, né, do famosíssimo Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier. Provavelmente vocês sequer conheciam esse nome, já que, né, o Tiradentes entrou, né, na nossa memória com o seu apelido. E aí, muitos de vocês pensam, a princípio, que o nome, o apelido Tiradentes, vem do fato de que ele seria dentista profissional. E eu já digo para vocês que isso é um erro, tá? O Tiradentes, ele era alferes. Alferes é um militar de baixa patente. Em certos momentos da sua vida, ele foi tropeiro. E sim, ele exercia a função de dentista amador, beleza? Então, essa não era a profissão dele. De fato, ele arrancava o dente das pessoas, mas esse era um ofício que ele fazia de maneira amadora, tá? Ele foi dentista amador. Essa não era a profissão dele de formação, até porque a formação, né, dentista surge posteriormente. No momento em que acontece a conjuração mineira, ainda não existia, né, aqui na América Portuguesa, a formação dentista. Então, ele arrancava os dentes das pessoas de forma amadora, tá? E inclusive, né, com esse ofício que ele adentra certos círculos da elite mineira, e aí se torna, né, um dos membros da conjuração mineira. Mas isso é papo para daqui a pouco. Deixa eu dar um gole no meu café. Qual é o ponto? Por que o Tiradentes ficou tão importante pra gente? Tá? Porque ele foi o único a receber na verdade, não a receber, a ser condenado à morte após a conjuração mineira. E aí, a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Vocês concordam comigo? Isso é bem importante. Então, olha só. O único a ser condenado à morte após a conjuração mineira. Certamente, vocês vão estar se perguntando, nossa, Natasha, mas por que ele foi o único? Vou contar. Mas antes de contar para vocês, quero contar brevemente o que foi a Conjuração Mineira. Acho que é válido. Vocês topam? Então, a Conjuração Mineira foi um movimento, vou colocar aqui, tá? Um movimento, vou puxar um asterisco para botar aqui. A Conjuração Mineira, só para ficar mais organizado, foi um movimento que acontece, obviamente, né, em Minas Gerais. No ano de 1789. O principal objetivo da Conjuração Mineira, olha para cá, tá, gente? Foi romper com Portugal. Então, eles buscavam a ruptura
com Portugal. Anotem isso aí que isso cai muito, tá? E a proclamação de uma república na região das Minas. Na região. Preciso chamar a atenção de vocês para duas coisas essenciais, tá? A conjuração mineira, quando eu falo para vocês que ela queria ruptura com Portugal, eu estou enfatizando que eles queriam a proclamação de uma república na região das Minas. A conjuração mineira não queria a independência do Brasil, até porque não existia a ideia de Brasil. Havia, de fato, o desejo pela ruptura, tá? Para a proclamação de uma república, mas seria uma república na região das Minas, em Minas Gerais. No máximo em associação ao Rio de Janeiro. Então, não havia aqui a ideia de independência do Brasil. Muitas vezes, né, a gente lê isso e isso é um erro, tá? Era a ideia de ruptura, mas de a criação de uma república local ali na região das Minas. Show de bola? Vou até colocar aqui pra vocês, ó. República. Tá, já botei. Vou botar de vermelhinho pra destacar. E aí, pensem comigo. Se esse movimento queria ruptura com Portugal e a proclamação de uma república na região lá no século XVIII, ele só pode ser um movimento influenciado pelo quê, gente? Pelo iluminismo. E também por um outro processo de independência que havia acontecido pouco tempo antes, só que lá na América do Norte, que foi a independência das 13 colônias. Das 13. Então, olha o que a gente já sabe. O Tiradentes participou, foi um dos indivíduos que participou da Conjuração Mineira. Movimento que queria romper com Portugal para a proclamação de uma república na região de Minas Gerais. Por que eles queriam isso? Eles estavam insatisfeitos com o excesso de controle português em relação à região das Minas. E haviam duas insatisfações principais, tá? Vou colocar aqui para vocês. Em primeiro lugar, deixa eu botar de branco para combinar, tá? Em primeiro lugar, havia insatisfação com a derrama, que era um sistema de cobrança dos impostos atrasados. Quem devesse impostos à coroa portuguesa era cobrado através da derrama, seus bens eram confiscados. E também com a proibição, ó, insatisfação com a derrama e com a proibição de manufaturas. A rainha de Portugal, nesse momento, Maria I, havia proibido manufaturas na América Portuguesa em 1785. Com o objetivo, né, de se certificar de que seu território colonial, né, se mantivesse na posição, né, no papel de fornecedor de produtos agrícolas e de ouro também, né, de metais preciosos. O ponto é, estou contando tudo isso para vocês, mas ainda não respondemos o mais importante, né? Por quê que Tiradentes foi o único dos revoltosos na Conjuração Mineira a ser condenado à morte? Por que isso aconteceu? Vou contar agora, tá? A gente tem duas razões principais para isso. Antes de falar dessas razões, tem um ponto. A Conjuração Mineira foi um movimento elitista. A maior parte dos revoltosos, dos conspiradores, para usar, né, a nomenclatura utilizada por Portugal nesse momento, fazia parte das elites de Minas Gerais. E isso explica pra gente, em partes,
o destino do Tiradentes. Por quê? Tá? Tiradentes foi Tiradentes era entre os revoltosos o de menor prestígio social. Ele não era uma figura importante, ele não era um membro da elite. E isso nos explica, em parte, o fato dele ter sido, né, entre os revoltosos, o único, de fato, levado à forca. Então, entre os revoltosos, Tiradentes era o de menor. Aqui faltou um menor, ó, vou botar para vocês. O de menos prestígio social. O de menos. Prestígio social. Na prática, gente, isso significa dizer, vou até botar um adendo aqui embaixo, que ele não pertencia às elites. Ele teve contato, de fato, com as elites de Minas Gerais a partir do seu ofício de dentista amador. Mas ele não era das elites, tá? Vou botar aqui pra vocês. Ele não fazia parte da elite. Outra coisa que nos explica, né, o destino de Tiradentes é o fato de que ele confessou o envolvimento na conjuração. E aí eu sei que vocês vão pensar assim, Natasha, tudo bem, eu entendi. Entendi quem era o Tiradentes, entendi de que movimento ele fez parte, entendi, né, o que propiciou, né, o que impulsionou a Conjuração Mineira, entendi quais eram as insatisfações, entendi o que a Conjuração Mineira queria, tudo isso ficou claro para mim. Mas uma coisa você não falou. O Tiradentes foi o líder do movimento? E aí eu já respondo para vocês que não, tá? Tiradentes não foi o líder do movimento, ele foi apenas um entre, né, os revoltosos, tá? Ele foi o único condenado, de fato, à pena de morte, primeiro, por não fazer parte da elite, segundo, porque ele confessa o envolvimento da conjuração, tá? Mas não foi porque ele era líder, ele não era o líder. A gente muitas vezes escuta isso, mas isso é um erro, tá? Ele não foi o responsável pela liderança do movimento, não foi o grande articulador do movimento. Tranquilo. E aí, o que vai acontecer? Outros indivíduos que participaram do movimento até chegaram inicialmente a ser condenados à morte, mas depois eles tiveram suas penas abrandadas. O único que foi levado à forca foi, de fato, Tiradentes. E ele teve um destino bem triste. Ele foi levado à forca, depois ele foi esquartejado, depois partes do seu corpo foram espalhadas pela região das Minas para que servisse de exemplo para que a população não mais conspirasse, né, contra o domínio português, contra a coroa portuguesa. E aí, talvez vocês estejam pensando assim, beleza, Natasha, eu entendi, mas por que até hoje Tiradentes é tão lembrado? E vou fazer um parêntese rápido. A Conjuração Mineira, ela não deu certo, tá? O movimento foi delatado. Havia um traidor entre os revoltosos, o movimento foi delatado e, portanto, sufocado. E aí, o que nos explica, né, essa nossa lembrança, essa nossa memória tão forte em relação ao Tiradentes, inclusive para termos hoje um feriado, né, em homenagem ao Tiradentes como patrono da nação brasileira? Por que isso acontece? E aí vem uma curiosidade. Depois que a Conjuração Mineira foi sufocada, o movimento não deu certo, ao longo do século XIX, e aí percebam, olha para cá,
que a conjuração, ela acontece no finalzinho do século XVIII. Ao longo do século XIX, Tiradentes praticamente não foi lembrado, gente. Praticamente ninguém lembrava de Tiradentes. Ele não era, essa grande referência. Quando Tiradentes se torna uma grande referência? Olha para cá que aí vem o pulo do gato. Um século depois, gente, a história é linda. Um século depois da Conjuração Mineira, vou botar aqui embaixo, vou botar de branco, que eu sei que é o que vocês enxergam melhor. Um século depois da Conjuração Mineira, em 1889, o que acontece, gente? O que acontece aqui no Brasil de muito importante em 1889, galera? Vamos lembrar, a proclamação... Agora acho que vocês vão entender tudo. A proclamação da República. E aí, para fortalecer o sentimento republicano, a imagem de Tiradentes foi resgatada. Olha que interessante. Então, é somente no final do século XIX, iniciozinho do século XX, depois da proclamação da República, que é um resgate da imagem de Tiradentes. Por quê? Um século antes, o Tiradentes já defendia ideais republicanos, olha aqui, durante a Conjuração Mineira. Então, a figura de Tiradentes ela é retomada depois da proclamação da República como símbolo dos ideais republicanos. E aí também há um elemento interessante. A República foi proclamada por militares, uma associação de militares com civis, mas com um evidente protagonismo dos militares. E o Tiradentes era um alferes, um militar de baixa patente. Então, a imagem de Tiradentes ela é recuperada. É depois da proclamação da República que passa-se a retratar Tiradentes de forma semelhante a Jesus Cristo, construindo a ideia de que ele foi um mártir, alguém que deu a vida pela República, e aí que se constrói toda essa narrativa no entorno de Tiradentes como um herói dos ideais republicanos. Então, essa é uma memória construída posteriormente, tá? A imagem de Tiradentes foi retomada somente um século depois da Conjuração Mineira, com o intuito de fortalecer, essa é a parada, vou colocar aqui, os ideais republicanos. Fortalecer ideais Deixa eu ver se deu para ver. Deu para ver. Ideais republicanos. Isso aqui é fundamental para vocês. Beleza? E aí, claro, o feriado de Tiradentes, ele só foi instituído nos anos 60, tá? Durante a ditadura militar, com o intuito de fortalecer o nacionalismo, retomar também uma figura, um militar, tido como herói, como símbolo dos ideais republicanos. E aí, claro, ao longo de todo o século XX, essa imagem do Tiradentes foi retomada, foi recuperada. E é por isso que até hoje nós o lembramos e às vezes a gente pensa erroneamente que ele foi o líder da Conjuração Mineira, mas ele não foi o líder, tá? Essa imagem importante do Tiradentes foi construída posteriormente. Gente, isso aqui é um resuminho, Tô aqui para contar para vocês pontos principais, dar uma resumida, tirei um print de vocês, sei que vocês curtem o print, escrevi a beça. Caramba! Essa ideia do Tiradentes, ela é muito recuperada, tá? Inclusive, se vocês derem um Google aí, Tiradentes, vocês vão ver como ele foi, de fato, pintado de forma semelhante a Jesus Cristo, muito também, para trazer um elemento de identificação com um líder republicano,
dito líder, né? Porque ele não foi o líder do movimento. Show? É isso. Falei a beça. Quero lembrá-los que estamos chegando no Enem, né? Mas ainda não chegamos. Ainda dá tempo. Então, assim, esse é o momento. Organização, foco. Se você não começou, ou começou, mas está na dúvida, segue firme. A gente tem turmas que acabaram de começar, então ainda dá tempo. Com foco, com organização, com calma, é perfeitamente possível estudar e chegar lá. Ah, Natasha, mas eu tô muito preocupado, muito preocupada. Você acha que dá tempo mesmo? Tô sendo 100% sincera com vocês. Vocês precisam, claro, de organização. Eu falo isso sempre. Quem me conhece já sabe que eu sou a rainha de bater o pé e falar, gente, a organização é o segredo. Então, olha só, essencial para vocês. Cronograma, organização. Aproveitem tudo que a plataforma oferece para vocês. A gente tem um cronograma montado, organizadinho para o Enem, com tudo que cai. E aí, vou dar um exemplo. Isso aqui, essa aulinha sobre Tiradentes, é um resumo. A gente tem aulas, né, específicas sobre a conjuração mineira, sobre a conjuração baiana, que é outro movimento importante que acontece nesse mesmo contexto. E aí vocês vão aprender esse conteúdo e vários outros conteúdos de maneira aprofundada, com tudo que vocês precisam de fato para mandar muito bem no Enem, para mandar muito bem nos outros vestibulares. Mas, claro, né, vocês precisam aproveitar a plataforma com tudo que ela oferece, que a gente pensa com muito carinho. Vocês sabem que o plano é super completo. De fato, a gente fica pensando o que a gente pode trazer para eles que seja necessário para aprovação. E aí, o plano é todo pensado nesse sentido, tá? Mas é claro que vocês têm que associar isso à organização de vocês, ao cronograma de vocês, à rotina de estudo estruturada. Esse é o segredo. Com isso, não tem erro, não tem como dar errado. Confiem, foco, acredito muito em vocês, espero vocês nas minhas aulas, tá? Espero mesmo. É isso. Beijo!